Fala aí, Lê. Mano. Você tá bom? Tudo certo, mano? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Agora sim, Certo. estamos ao vivo, mais uma vez aí, eu e meu amigo Leandro Megna, para o canal Humanize, para a gente continuar aí discutindo algumas questões importantes sobre o que aconteceu no nosso Brasil de meu Deus. Então, bem-vindos aí, galera. E vamos lá, né? Como é que você tá, Lê? Tô bem. Tava falando pra Isabela aqui que ela perguntou por que não começou na hora. Eu falei que você tava terminando a maquiagem, Ah, né? sim. Mas ficou bom, ficou bom. Obrigado. Obrigado, teve um... É bom que valeu a pena, né, o investimento. Ô, gente, Aliás, você falou, eu causei esse que atraso hoje da live de hoje, porque hoje era um dia muito importante, aniversário do meu velho pai. E aí, quando deu 6 horas da tarde, já estava indo embora, meu irmão inventou de cortar bolo, tal, as coisas todas, e deixou para a última hora. Eu nem sabia que ia ter bolo. E aí, Então, você sabe que você até falou que era cortar o aniversário bolo, do seu cantar, não sei o quê. Você falou que era Mas é isso, aniversário do o seu pai. Leonel tá... Você sabe quem faz Hã? aniversário hoje também, né? Você sabe quem faz aniversário Quem? hoje também? Madonna. Seu pai. Madonna. Olha aí, ó. Aí, ó, Eu não sei dois de grandes quem é a ícones da honra música maior. pop. Meu pai e a Madonna. Pois é. Seu pai e Madonna. Que muito contribuíram. Madonna fez Muito bem. 62 anos hoje. E meu pai fez 77. Aí, ó. Seu pai tinha 15 Cara, meu pai é mais anos. velho que a Madonna. Veio o pelo do Leonel na minha boca. Bom, então vamos lá, né? E esses dias, essa semana, nós tivemos um aniversário de peso aí também, né? Fidel Castro. Foi. Fez aniversário no dia também. 13. 102 anos Bom, ele teria, né? acho que sim, acho que é isso. Mas vive em nossos corações. E comentários aí sobre os leoninos à parte, né? Vamos dar início aí para nossa live de hoje. Bom, Lê, para esse primeiro momento da nossa live, em que a gente sempre faz esse giro sobre a política nacional brasileira, né? Sobre os acontecimentos com relação ao governo, o que eu separei para a gente comentar hoje, acho que muita gente, né, deve imaginar que a gente ia comentar, é sobre essa nova... esse novo formato que o governo Bolsonaro tem adotado, né? E os problemas e pontos positivos para ele que essa estratégia tem gerado, né? Marcos Fujimoto, nosso grande amigo aí de muitos anos de plantão de dúvidas, dando um salve, né? É nóis, Fuji, tamo junto, mano. Saudade do Fuji. A sensualidade de um só pode ser percebida por alguém muito sensual também, né? Exatamente. Parece dólar porque não pode ser real. Muito boa. Bom, então, gente, eu quero comentar duas questões que vão, né, dialogar uma com a outra. O primeiro ponto é a chamada, né, pelo próprio Paulo Guedes, debandada liberal que o governo Bolsonaro recebeu nessa semana e que já gerou uma série de análises, né, de apostas, que deixou o universo dos comentaristas aí de prontidão, né? Nós demos uma estudada, uma sondada aí em alguns desses comentários, desses estudos, dessas análises, fizemos os nossos próprios e eu quero compartilhar um pouco com vocês. E aí, fazendo um panorama aí, fazendo um panorama geral, histórico, que dialoga com isso que está acontecendo, eu construí aqui a minha proposta de reflexão. Vamos lá. O que a gente está tendo? Primeiro, vamos aos fatos. O que aconteceu nessa semana? No começo da semana,
dois nomes importantes para a equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, o grande guia do nosso presidente Bolsonaro, resolveram sair do governo. O que aconteceu? Trata-se do do Paulo Webel e do Salim Matar. O Salim Matar era secretário, Leonel passando, era secretário de desestatização do Ministério da Economia. E o Paulo Webel responsável pela Secretaria de Desburocratização. Ou seja, agenda liberal mais basilar, né, cargos estratégicos e nomes importantes, né, para aquela proposta de desinchaço do Estado. Nada mais, nada menos que o secretário de Desburocratização estatal e o secretário de Desestatização, claro, responsável pela agenda das privatizações. E aí esses caras falaram, os dois foi o mesmo argumento, segundo Paulo Guedes, né? Porque ninguém falou muito assim pela imprensa, a saída deles foi bem silenciosa. Paulo Guedes falou, cara, o Salim Matar e o Paulo Webel saíram porque eles estão descontentes. Estão descontentes com a velocidade que a agenda econômica proposta está sendo tocada. E ele deixou bem claro, né, que o problema não é a proposta, não é o programa de governo, ele é bom, mas a velocidade com que as propostas que estão na mesa estão sendo tocadas pelo governo e as mobilizações para que o Congresso torne viável essas políticas, está desagradando esses caras, essa, digamos assim, né, essa equipe estratégica, essa inteligência, né, por trás do Ministério, e não é de agora. Na verdade, esses dois nomes chocaram porque são nomes fortes de secretarias muito importantes do Ministério da Economia. Mas nós já tivemos, desde o início do governo, uma série de saídas também importantes, né? A começar pelo Joaquim Levy, que estava no BNDES e saiu do governo, o Marcos Sintra, que era responsável pela Receita Federal, o Marcos Troirro, que era responsável pelo comércio exterior, também dentro dessa pasta liberal que deixou o governo, Rubem Novaes, que era do Banco do Brasil, Caio Megali e Mansueto Almeida. Então tem um monte de nomes aqui na listinha, não conheço muito sobre todos eles, na verdade, né, para ser sincero, mas são exemplos aí, né, esses dados eu tirei de uma reportagem da BBC, tá bom? E que dizia, então, que nós já estamos tendo alguns sinais dessa desidratação da chamada, né, agenda Guedes, né, da agenda do Paulo Guedes. Isso não vem de agora, como eu disse, mas está cada vez mais forte, e não só por causa do coronavírus, apesar que, claro, o principal elemento, né, é os tempos de crise, nós já fizemos uma live sobre isso, que coloca a agenda liberal em xeque. Em momentos de grave crise, a necessidade estratégica de atuação do Estado retira o discurso, né, violento, empolado, convicto, né, de Estado mínimo da boca desses caras. Hoje você não tem um liberal sequer, do Paulo Guedes até o Partido Novo, você não tem mais, você não vai encontrar mais alguém convicto, tirando os imbecis, né? Tirando a galera que não tem compromisso com a lógica, né? Que também tá cheio. Enchendo a boca para falar de Estado mínimo, enchendo a boca para falar que agora é a hora de buscar, né, acelerar pautas liberais. Não tem. Especialmente de dentro do governo. Mas mesmo assim, o ritmo está mais lento até do que aquele já considerando as necessidades de atuação do Estado. E é isso que deu essa rasteira e que já está deixando muita gente pensando, e o Paulo Guedes, será que ele é o próximo? Porque em outros momentos ele já tinha dado sinais, né? Ele tinha feito comentários bastante violentos, né? Ele tinha entrado em atrito com o presidente Bolsonaro em entrevista, dizendo, olha, se a coisa não ficar do meu agrado por muito tempo, eu pego o meu chapéu e vou embora, né? E foi aquele momento em que ele disse que não tinha vaidade nenhuma com cargo. Você se lembra, Lê?
Sim. E que se não der para fazer o que eu vim fazer, eu vou embora, não tem problema nenhum, sem mágoa, sem ressentimentos, mas eu não vou ficar aqui de palhaço. Basicamente foi o que ele disse, né? Óbvio que não com essas exatas palavras, mas foi exatamente o que ele quis dizer. E agora, o que o Paulo Guedes disse foi um recado para o Bolsonaro. Ele falou, olha, esses caras que estão saindo com razão. Ele deixou isso claro. Eles estão certos de sair, porque a falta de paciência deles é justificada. Ele não disse nada, mas é claro que você subentende disso. A falta de paciência deles é minha também. Eu estou aguentando um pouco mais. Mas daqui a pouco sou eu que vou, né, partir para outra. E aí, isso se soma com uma outra coisa que já tem bastante gente analisando há um tempo. A mudança de tom da gestão do Bolsonaro desde aquele imbróglio lá todo da saco. Isso tinha parado de acontecer e agora voltou, né? Voltou a falhar. Talvez seja um convite para a gente começar a estudar a mudança da plataforma, né? Escuta aí, hein, Mark Zuckerberg. Você usa você usa o 4G ou Wi-Fi? Eu uso a banda lá, como é que fala? A internet de casa mesmo. Não é 4G, não. É o Wi-Fi. Wi-Fi. Eu não sei que porra. Tô com cãibra mental hoje. Bom, enfim. Então, continuando, já de uns tempos para cá, principalmente desde a saída do Weintraub, a gente tem visto uma mudança nesse cenário do Bolsonaro, né? Alguns já estão falando, até já estão fazendo uma relação com aquela pegada do Lula nas eleições de 2002, falando de um Bolsonaro paz e amor, né? Um Bolsonaro que mudou o tom, um Bolsonaro que não tem mais aquelas práticas de apoio de protestos antidemocráticos, né? Que busca diálogo com o judiciário, que está cada vez mais, né, se aproximando do centrão, entregando cargos, fazendo reformas e jogando a peteca, né, para o centrão e para a velha política de maneira cada vez mais descarada, né? Isso, de um lado, desagrada, né, essa ala ideológica mais convicta, só que essa ala ideológica pode estar chateada, mas vai continuar apoiando, porque vai falar, pô, então fazer o mesmo velho toma lá da cá, etc e tal, mas sobretudo desagrada essa agenda liberal também. Porque uma vez que você vai se vincular a essa galera da política tradicional, né, do centrão, etc., você vai ter um Estado forte e aquela reforma liberal mais concreta, mais verossímil, agressiva, ideológica, idealizada, né, pelos verdadeiros liberais, fica distante da realidade. O que você vai ter é, de novo, aquelas políticas de Estado inchado, dos acordos, né, cheios de escândalos, de mutretas, né, de jeitinhos, de um Estado bastante pesado e direcionado aos interesses desses determinados grupos. Assim, a pauta liberal começa a ficar cada vez mais prejudicada, por um lado. Por outro, uma coisa que cabe dentro dessa agenda liberal e não atrapalha muito essa questão do centrão, etc., seriam as pautas privatistas, né? Privatizantes. Mas nem elas a gente tem visto caminhar. Muito pelo contrário. Cada dia que passa, a gente percebe essa agenda liberal sendo deixada na gaveta e um governo que se articula cada vez mais com o velho jeito de fazer política. Diante de tudo isso, o que a gente começa a perceber? E que, na verdade, né, já era aposta de muita gente, né? Fica cada vez mais claro que essa ideia de um governo diferente, disposto a mudar tudo o que está aí, né? Como todos nós já calculávamos, agora, né, as últimas máscaras estão caindo.
E mesmo aquela turma que votou, olha, eu sei que o Bolsonaro é isso, é aquilo, mas eu estou votando no Paulo Guedes, nas suas promessas, né, já estão começando a quebrar a cara. E aí, pensando a respeito disso tudo, me veio uma questão que, guardadas as devidas proporções, mostra o quanto é antigo, estruturante do nosso sistema político que foi modelado no século XIX, né? O Brasil político, com todos os nossos problemas, ele claramente foi construído no século XIX. Nós somos um país condenado ainda a viver as consequências de uma estrutura política construída na colônia, mas cimentada, solidificada no Império, e que tem a ver com isso que está acontecendo agora. Quando a gente está lá no ensino médio, né, lá no segundo ano do ensino médio, estudando Brasil Império, estudando o Segundo Reinado, né, de repente o pessoal que está ouvindo a gente aí, que já passou pelo segundo ano, vai se lembrar. Quando vocês estudaram Brasil Imperial, vocês devem se lembrar que os arranjos políticos do Brasil do século XIX eram conduzidos basicamente por dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. Né? Os liberais, eles eram apelidados de os Luzias, e os conservadores eram chamados de Saquaremas, porque a maior parte dos deputados conservadores viviam numa parte nobre do bairro de Saquarema, no Rio de Janeiro. E aí teve uma frase que foi cunhada por um político pernambucano, assim, extremamente poderoso, da família mais poderosa do Pernambuco, desde o período colonial, que é a família Cavalcante, que foi o Holanda Cavalcante. O Holanda Cavalcante foi ministro de Estado, ele era bastante próximo do imperador. Ele, digamos assim, depois da influência dos Bonifácio, né, o Holanda Cavalcante era o segundo assim que tinha um vínculo e uma presença muito forte com o governo. Tanto que chegou em uma parte do século XIX que a família Cavalcante, a família do Holanda Cavalcante, inclusive ele, tinha nada mais, nada menos que a bagatela de 15 senadores ao mesmo tempo exercendo mandato no Senado brasileiro. Então, por vários estados do Nordeste. Então, uma presença política extremamente, né, chamativa. E ele cunhou aquela frase que talvez vocês tenham ouvido mais ou menos distorcida, né? Que nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. O que é isso? Não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Os livros de história, né, traduziram dessa maneira, né, já falaram de maneira mais direta. Por que essa colocação? Lógico que um liberal no século XIX não tinha nada a ver com o que a gente chama de liberal hoje. Certo? No contexto do século XIX, em que o Estado brasileiro estava sendo centralizado, em que o Estado brasileiro estava sendo definido e a identidade política do país estava em formação, o maior dilema político que existia era o seguinte: qual vai ser o limite do nosso federalismo? Esse era o debate. O quanto as províncias, não chamava Estado na época, chamava província, terão autonomia. Nós seremos como as 13 colônias? Nós seremos como os Estados Unidos? Ou nós vamos fazer diferente? Ou nós vamos ter uma autonomia para as províncias menor, mais controlada pelo governo central? Os conservadores eram da turma que defendiam que o Rio de Janeiro deveria centralizar a política brasileira e tudo que o governo do Rio de Janeiro, o executivo, o imperador, o poder moderador decidissem, as províncias tinham que seguir. Ser liberal naquele momento era um caráter muito mais político do que econômico. É lógico que eles falavam de liberdade econômica, de menos impostos, etc., mas a principal preocupação da elite política liberal era dar autonomia política para que as províncias pudessem criar as suas próprias leis.
para que houvessem câmaras provinciais e essas câmaras provinciais tivessem autonomia para criar suas leis. Os liberais defendiam isso largamente. Ampla liberdade para que cada grupo político de cada província do país tivesse autonomia para criar leis próprias. Sabe quando isso mudava? Quando eles eram nomeados pelo imperador para ocupar as cadeiras do ministério no Rio de Janeiro. Aí, curiosamente, quando eles exerciam o poder executivo, quando eles eram os ministros do imperador, esses caras que tinham esse discurso liberal, descentralizador, menos Estado e etc., passavam a defender o Estado mais ferrenho, tacanho, conservador, reacionário, quase antigo regime, amplo poder para que o Rio de Janeiro decidisse. Ou seja, no fim das contas, esses grupos políticos, que inclusive tanto um quanto o outro eram formados por fazendeiros, ou seja, economicamente eles eram a mesma coisa, só mudavam a sua ideologia de acordo com a conveniência. E o que nós temos agora? Nós temos um governo que chegou ao poder abraçado nessa agenda liberal. Mas quando sentou no poder e sentiu o gosto, e sentiu o prazer do poder e as benesses que uma política populista de ampla intervenção pode trazer, o cenário mudou. Qual foi essa virada, esse ponto de virada para um bolsonarismo que até então flertava com aquelas políticas de Estado pesado, intervencionista da ditadura militar, que lembravam Médici, um Delfim Neto e principalmente um governo Geisel, de muita obra pública, muita transformação promovida pelo Estado, o Estado sempre presente, autarquias, instituições estatais fortes, etc., que o Bolsonaro sempre defendeu, sempre acreditou, mas que para ser eleito agora ele tinha fingido que não existia, né? E agora ele está se reencontrando. O Bolsonaro liberal, o Bolsonaro que não entende de economia, que não quer falar de economia, que quer largar tudo nas mãos do Paulo Guedes, um grande guru liberal, desapareceu. Esse cara não existe mais. Voltou quem? O Bolsonaro dos anos 90. Puta que pariu, cortou de novo. Não, voltou. Não vou tirar porque vai que mexe e caga tudo. Voltei. Boa, então vamos lá. Então esse Bolsonaro que tinha, ele está se reencontrando com aquele Bolsonaro. Ó, estão falando que não voltou. Vocês não estão me escutando ainda? Agora eu voltei. Agora, é que às vezes tem um delay, né? Mas enfim, ele está se reencontrando com aquele Bolsonaro dos anos 90 que dizia que o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser fuzilado por ter vendido a Vale do Rio Doce. Um cara que tinha essa lógica patriótica, né? Patriota, e que vinculava esse patriotismo à ideia de uma defesa da economia estatal, da economia nacional e etc. Esse é o coração do Bolsonaro. Ele pegou carona nessa lógica liberal para contar com o apoio do empresariado. Aí veio o ponto de virada, que foi qual? A mudança na sua questão de apoio popular. Pela primeira vez, desde que o governo começou, pesquisas, inclusive pesquisa da Datafolha, né, que é inimiga do governo, etc., apontaram pela primeira vez um aumento e não uma queda de apoio do Bolsonaro. Ou seja, desde 1º de janeiro de 2019, o apoio ao Bolsonaro vinha caindo. Caindo cada dia mais, a ponto de, até um mês atrás, o Bolsonaro ser o presidente da democracia atual, desde o fim da ditadura, com menor aprovação nesse período de tempo. Mas o que mudou na semana passada? O apoio ao Bolsonaro cresceu. Inclusive, ele passou A essa altura, com 1 ano e 8 meses de governo, só um presidente tem menos popularidade do que o Bolsonaro, o Collor.
A essa altura, os escândalos que levariam ao impeachment do Collor já tinham aparecido e a popularidade estava crescendo, estava caindo. Mas até uma semana atrás, 2 semanas atrás, o Bolsonaro era um cara que perdia até para o Collor, com 1 ano e meio de governo, com 1 ano e 7 meses de governo. Mas o resultado do assistencialismo promovido ali, né, pelas medidas lá dos R$600, etc., agora estão se convertendo nas pesquisas. E o bolsonarismo voltou para suas bases lá dos anos 90. O Bolsonaro adorou o gosto que esses R$600, né, que essas políticas estatistas completamente contrárias, avessas à agenda do Paulo Guedes. Você deve imaginar a dor no coração cada vez que o Paulo Guedes tinha que assinar a liberação por mais um mês, por mais um tempo das medidas assistencialistas. Mas a conversão que essas medidas tiveram em apoio popular foram suficientes para que o Bolsonaro fale: mercado, um pouco de patriotismo não vai fazer mal para vocês. Vamos dar um pause. Não vou mais enrolar ninguém. Vou admitir. Essas medidas de Estado mais forte vão continuar por um tempo. Talvez não os R$600, né, que o governo ainda está decidindo o que vai acontecer em outubro, novembro, dezembro. Falam da ideia de reduzir para 300, de reduzir para 200, né, que era a proposta inicial, inclusive. Mas isso tudo já deixou claro. Por mais que o Bolsonaro tenha aparecido no dia seguinte àquela fala do Paulo Guedes, no dia seguinte o Bolsonaro apareceu na imprensa falando: não, nós temos compromisso com a PEC do teto de gastos da União. Não vamos gastar acima do teto. Nós temos compromisso com as medidas liberalizantes para conter o descalabro da economia. Mas a gente tem que tomar cuidado porque estamos vivendo uma pandemia, tem que ser feito, tem que ser tomada medidas, e ao mercado, o recado que eu dou é: um pouquinho de patriotismo não vai fazer mal. Ou seja, por mais que ele tenha usado luva de pelica, que tem tudo a ver com o discurso que o Bolsonaro tem assumido nos dias recentes, né, de falar com mais cuidado, de ser mais ponderado, ele deixou bem claro: essas medidas que eu estou tomando estão aumentando minha popularidade no Nordeste. Eu não vou parar. Por quê? Porque aplicar medida liberal é aplicar medida de austeridade fiscal. Medida de austeridade fiscal nunca é popular, porque é cortar na carne, e geralmente se corta do povo. E eu estou em campanha para 2022, então vocês tenham paciência. Guedes pede para sair essa semana? Acho que não. Por quê? Porque o Guedes vai sair com um termômetro muito claro. Eu acho que a saída do Guedes não tende a ser surpreendente como foi a do Moro. Ninguém esperava. Eu acordei naquele sábado à tarde, quando eu vi o Moro já tinha renunciado. Não era uma coisa que alguém pudesse prever uma semana antes. Pelo menos eu acho. O Guedes, eu acho que vai ter um sinal muito mais claro. Quando o empresariado realmente tirar o apoio de vez, aí sim o Guedes sai. É o que eu penso. É o que eu penso. Claro que eu posso estar, né? Semana que vem o Guedes saiu e eu falo: olha, quebrei a cara semana passada, postei errado. Pode ser. Mas eu acho que o termômetro vai ser muito claro. E o termômetro vai ser o empresariado. O empresariado não tirou apoio. Muito pelo contrário. Apesar do mercado ter ficado um pouco ressabiado, eles ainda confiam no sucesso da aplicação de uma agenda liberal. Por isso, o Guedes ainda tem motivo para continuar. Mas o recado está bem dado. Isso vai depender de muita coisa. No fim das contas, a gente sabe muito bem que o discurso bolsonarista é medido pela lógica do morde e assopra. O Bolsonaro fala e depois ele calcula o resultado da sua fala. E não tem o menor problema em voltar atrás e fingir que nunca falou, se pegar mal demais. A gente vai ter que ver as medidas do governo na prática. Certo? Mas eu acho... Não, mas com certeza, Aninha, foi um alerta. Foi um alerta. Eu estou para sair. Só que a saída do Paulo Guedes vai depender da reação ao empresariado, e a reação do empresariado vai depender das medidas concretas do governo em relação à continuidade dessa retenção da agenda liberal,
ou então uma mudança de postura no sentido de manter um acordo de cavalheiros no meio termo. Acelerar alguma questão dessa agenda sem que isso signifique, por assim dizer, abrir mão daquela ideia desse Bolsonaro paz e amor, desse Bolsonaro ultrapopulista, desse Bolsonaro que gostou muito do resultado das suas medidas assistencialistas e que dificilmente ele vai querer perder. E talvez ele esteja fazendo uma conta que vale a pena tentar cair nos braços do povo e promover um certo divórcio com parte da ala empresarial brasileira. Uma aposta bem Getúlio Vargas. E que se o Getúlio Vargas, que era um gênio da política, acabou levando a pior, quanto mais esse asinino mal orientado. Né? Vamos ver no que vai dar essa lógica, essa questão. Mas essa conjuntura e essa relação com a queda de braço entre conservadores e liberais lá do século XIX era o que eu tinha para compartilhar hoje com vocês, gente. Lê, comenta aí, toca o bonde, mano. Mano, não, eu acho que essa relação que você fez com o século XIX é interessante porque é o que você falou. A gente ainda vive sobre a mesma estrutura do século XIX, a nossa política é reflexo dela ainda, né? Não só nossa política, como nossa estrutura social, né? A gente vive o século XIX ainda, e a gente vive o século XIX mesmo quando a gente fala em questões como educação, como saneamento, como desigualdade, como racismo, e assim por diante, né? Só acrescentar, você falou, né, que somente alguém muito descompensado hoje para defender uma agenda liberal num contexto de pandemia, eu acho que a maior prova disso é que um mês antes de a gente viver o isolamento social e essa questão toda, era muito forte aquele apelo, mesmo entre grupos que eram intelectualizados, pelo fim do Sistema Único de Saúde. E olha como essa discussão morreu. Nos últimos 5 meses, a gente não ouve alguém que tenha o mínimo de cérebro falar sobre o fim do Sistema Único de Saúde, né? Que entrava nesse mesmo discurso de uma agenda liberal e tudo mais. Você se lembra do professor Vitor Marchetti, que deu aula para mim, deu aula para você na Federal da ABC? Ele publicou um texto na Folha de São Paulo. Para quem não conhece, o Vitor Marchetti é um cientista político, professor da Federal da ABC. Um texto dele na Folha de São Paulo tentando explicar as razões pelas quais a popularidade do Bolsonaro subiu na última pesquisa que foi publicada aí acho que pela Folha de São Paulo, né? E ele fala, bom, primeiro erro, óbvio, é um erro que tanto a direita quanto a esquerda cometem, que é dizer que a popularidade subiu porque o povo brasileiro é burro do ponto de vista politicamente, do ponto de vista político, né? Esse é um discurso que tanto a direita quanto a esquerda usam e que é um discurso fácil, né? É um discurso fácil, dizer que o brasileiro não sabe votar e não sei o quê. Não estou dizendo que saiba também, mas tentar justificar um evento como esse, que é o aumento da popularidade do Bolsonaro, por essa razão, é muito simplista, né? E ele aponta exatamente isso que ele disse. Ele falou, olha, o Bolsonaro foi obrigado a adotar medidas assistencialistas por conta da pandemia, né? Lembrando que ele foi obrigado, inclusive pelo Congresso, né? Até porque inicialmente ele era contrário ao auxílio emergencial, depois ele propôs um auxílio de R$200 e foi a bancada da esquerda que conseguiu um auxílio de R$600, né? Então a gente não pode esquecer isso. Só que o bônus dessa medida, né, os benefícios dessa medida, as consequências positivas dessas medidas caíram para ele, né? Então as pessoas não sabem o que acontece no parlamento. Então,
na cabeça do brasileiro médio ou do brasileiro pouco esclarecido, é o Bolsonaro que está auxiliando com os R$ 600 no momento de pandemia. Então, é óbvio que a popularidade dele subiria. E não só a popularidade, essa pesquisa do Datafolha mostrou que uma das perguntas da pesquisa dizia o seguinte: você acha que o presidente é o responsável pelas 100 mil mortes? E em abril, o índice era muito maior do que é hoje. Né? Então, quando você vê que o governo federal está promovendo um auxílio de R$ 600 para as pessoas e tal, você tira das costas do presidente a morte de 100 mil pessoas, né? Apesar de a gente saber que em grande parte, a postura dele, a postura simbólica dele como presidente da República, ao promover eventos públicos com aglomeração e tudo mais. Mas na cabeça do brasileiro médio, o auxílio que ele está promovendo faz com que a gente tenha uma outra visão sobre ele. Você falou, né, a importância que teve as medidas liberais, as propostas liberais e tal. Na verdade, em grande medida, ele foi eleito por isso. Né? Ele foi eleito por dois grandes aspectos. Um conservadorismo nos aspectos morais, ligados à religião, ligado às igrejas neopentecostais, e essa ideia de diminuição de um Estado inchado e tal, devido em grande parte ao governo Dilma. Nem tanto ao governo Lula, né? Um Estado endividado e tudo mais. Então, eu acho que o que eu tinha que acrescentar era isso. Vou partir para minha contribuição aqui, então. Gente, eu queria comentar aqui com vocês um livrinho que está de graça nas plataformas virtuais aí, que é um livrinho da Lilia Schwartz, que é um livro que se chama, deixa eu dar para aparecer aí, Quando Acaba o Século XX, da Lilia Schwartz. Na verdade, não é um livro, é um ensaio que ela publicou um mês atrás. Você sabe que ela é dona da Companhia das Letras. Vocês sabiam disso? Sabia disso, né, Marcos? Que a Lilia Schwartz é dona da Companhia das Letras. A Lilia Schwartz e o marido dela são, na verdade, os proprietários da Companhia das Letras. Eu não sabia. Pois é. Não? Então, na verdade, ela publica os livros na editora dela. Né? Então, ela escreveu um texto e publicou em forma de livro, porque ela quer. Né? E ela cria uma hipótese muito interessante, gente, falando ainda sobre a pandemia. Né? Isso é um livrinho que ela lançou aí há um mês e meio. Ela parte daquela ideia bastante famosa do Eric Hobsbawm, de que o século XX, né, o Eric Hobsbawm tem um livro chamado A Era dos Extremos, em que ele cria uma hipótese de que o século XX começa, na verdade, em 1914 e termina em 1990. Né? 1914 é representativo por ser o início da Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial ela representa o fim da era dos grandes impérios, né? Que seria, na visão do Hobsbawm, a era anterior, né? Que inclusive é um outro livro dele, que é a Era dos Impérios, em que ele fala desse período anterior. Então, com a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro vai à derrocada, o Império Russo, em 1917, acaba também, o Império Alemão, e assim por diante. Né? O Império Britânico perde grande parte da sua força colonial, né? O Império Francês também, e assim por diante. Bom, o Império Turco-Otomano. Então, ela parte dessa ideia de que um século começa não na virada do calendário, mas um século começa com algum evento que mude os paradigmas que tinham a ver com a época anterior. Né? E segundo ela, o nome do livro é Quando Acaba o Século XX, ela tenta localizar a pandemia que a gente está vivendo agora, como um marco
de encerramento do século XX, né? É uma tese bastante audaciosa, que ela pretende desenvolver isso em outros livros, ela deixa isso claro. Esse livrinho deve ter 30 páginas, 20 páginas, é muito rápido de se ler, mas ela pretende, me parece, desenvolver isso em outras obras, mas ela parte desse pressuposto que a pandemia serve como um divisor de águas do século XX para o século XXI, né? Por quê? Primeiro ela faz um retrospecto sobre o que a gente vive a respeito da pandemia, né? Então ela fala que a pandemia deixou claro para a gente algumas coisas, como, por exemplo, a desigualdade. Então ela mostra como determinados grupos foram muito mais atingidos por essa nova lógica que a gente vem vivendo, que são principalmente negros, mulheres, crianças e idosos, né? Negros, porque são as principais vítimas da pandemia. Isso escancarou a nossa desigualdade no que diz respeito ao acesso à saúde, né? Uma doença que chegou ao Brasil por meio das classes altas, mas uma classe que tem uma assistência à saúde muito mais facilitada do que determinados grupos. Daí a revolta de, por exemplo, você ver um aglomerado de pessoas no Leblon, no Rio de Janeiro, em bares, e você pensar que, na verdade, o problema não é a saúde dessas pessoas. Essas pessoas têm assistência à saúde no momento em que elas precisarem, no momento que elas quiserem. O problema é o contato que essas pessoas vão ter com a empregada doméstica, com a babá, com o porteiro, com os quais elas vão ter que se encontrar depois, no dia seguinte, né? E são pessoas que, de fato, não vão ter um acesso à saúde tão facilitado quanto elas teriam. Então, os negros são um grupo que tem um impacto, que tiveram um impacto muito maior no que diz respeito à pandemia. Mulheres e crianças, quando a gente pensa no fato da questão do isolamento social, das pessoas dentro de casa, mulheres e crianças sendo vítimas de agressões, né? A quantidade de denúncias de violência contra mulheres e crianças, agora que estão todos dentro de casa, aumentou. E idosos, ela dedica uma grande parte desse livro para falar sobre a maneira como nós lidamos com os idosos, né, no que diz respeito a essa questão da pandemia, que a gente escolheu a ideia, e isso parte muitas vezes da palavra do presidente da República, a gente escolheu que idosos a gente pode sacrificar mesmo, né? Porque tudo bem, a gente pode abrir a economia, vamos todos trabalhar, e o idoso, infelizmente, né, ele vai ter que morrer mesmo, né? Então a gente aceita a morte dos idosos com uma facilidade muito maior. Bom, ela fala uma outra coisa muito interessante nesse livro, que é o seguinte, que o século XXI é um século que vai ser marcado pela revolução feminista, né? Ela fala sobre o protagonismo que as mulheres tiveram em relação à pandemia, em relação a muitos países que são governados por mulheres, né, e que souberam lidar com a questão da pandemia muito melhor, né? O caso da Alemanha, o caso da Nova Zelândia, o caso da Islândia. E aqui eu queria fazer um contraponto, né? Então, ao mesmo tempo que a Lilia Schwartz fala que o século XXI vai ser marcado por uma revolução feminista, eu queria trazer aqui uma outra visão, uma visão feita pelo Yuval Noah Harari, que é um historiador norte-americano, em que um artigo que ele publicou também há um mês, mais ou menos, em que ele fala o seguinte: como as taxas de natalidade no mundo vêm diminuindo, em especial em países europeus, em países ricos, a gente tem grandes chances de viver um retrocesso das políticas de liberação feminina, né? Porque a capacidade produtiva, a capacidade reprodutiva da mulher passou a ser uma questão política. Então,
aqui eu jogo essa discussão para a gente pensar sobre isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma mulher, a Lilia Schwartz, falando, apostando forte nessa ideia de que o século XXI vai ser um século em que a gente vai ter um protagonismo feminista, a gente tem um historiador norte-americano dizendo que esse protagonismo vai encontrar uma reação de grupos conservadores que vem nessa ideia da mulher escolher ou não ter filhos, um risco à própria democracia. E daí a ideia de que é possível que a gente viva uma espécie de regressão, uma espécie de, como que eu posso dizer? Uma espécie de retrocesso, dessas políticas de liberação feminina. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante alerta. Não me parece uma coisa muito distante nossa. Né? E aí eu lembro a referência do conto da Aya, que é bem interessante, que mostra a importância política que a capacidade reprodutiva da mulher tem. Né? Bom, mas voltando aqui à ideia da Lilia Schwartz, ela diz o seguinte: por que, para o Eric Hobsbawm, o século XX começa em 1914? Porque, para ele, até 1914, a gente vivia uma grande euforia em relação à razão. Né? O século XIX é muito marcado, do ponto de vista ideológico, como um século de euforia em relação à ideia de que, por meio da razão, o ser humano conseguiu dominar a natureza, o ser humano ele consegue agora administrar sistemas educacionais, sistemas políticos, sistemas sociais e assim por diante. E quando chega 1914, a gente vê que a gente ainda é movido pela barbárie, que é a guerra. Né? Então, isso encontra reflexo em todos os aspectos. Isso encontra reflexo em todos os aspectos da vida social. Então, quando a gente olha as artes do século XX, são artes voltadas à irracionalidade. Então, só para a gente pensar nesse aspecto da arte, para eu não me alongar muito. O que são as artes do século XIX? As artes do século XIX são o realismo. O realismo significa o seguinte: por meio de uma análise racional, a gente consegue explicar a sociedade, a natureza e assim por diante. Quando chega 1914, ou quando chega o século XX, ou o que o Hobsbawm entende como século XX, o que a gente tem? A gente tem as vanguardas europeias, a gente tem cubismo, a gente tem surrealismo. Ou seja, toda a filosofia, todas as artes do século XX são artes e filosofia voltadas para o aspecto irracional do ser humano. Né? Por mais que Freud tenha surgido no século XIX, é no século XX que ele encontra a ressonância. É no século XX que Freud é compreendido pelas artes, é compreendido pela literatura e assim por diante. Né? Então, o século XX é movido por essa irracionalidade. Uma outra característica do século XX é uma euforia, ao mesmo tempo que a gente perdeu essa euforia relacionada à razão, que é muito marcante para o século XIX, nós criamos uma outra euforia, que é uma euforia ligada à tecnologia. Então, nós apostamos muito forte na tecnologia como a grande solucionadora dos problemas humanos. A gente acreditou que, por meio da tecnologia, a gente construiria um mundo mais... a gente construiria um mundo com mais liberdade, com mais emancipação. A gente conseguiria transpor os limites das fronteiras nacionais. E, em certa medida, a gente conseguiu, né? Que é a tal da globalização. A gente conseguiu destruir determinados limites que impunham sobre nós
aquela ideia de que a gente vivia numa cultura fechada, nacional e assim por diante. A gente criou essa ideia de eventos internacionais, da globalização e tudo mais. E a gente apostou todas as fichas nisso. Por que que a Lilia Schwartz aponta que 2020 é o fim do século XX e o início do século XXI? Porque a gente começou, em vários aspectos da nossa vida, a desconfiar da tecnologia. Toda aquela euforia que a gente tinha em relação à tecnologia, que poderia diminuir, por exemplo, o tempo que a gente gastava trabalhando, né? A ideia de que, por meio da tecnologia, a gente poderia ter uma vida mais livre, livre inclusive do trabalho, ia nos proporcionar mais tempo para outras coisas, para um enriquecimento intelectual e assim por diante. Tudo isso se mostrou falho. Tudo isso mostrou que, muito pelo contrário, por meio da tecnologia, a gente promoveu incrementos da exploração. E aqui eu quero trazer um exemplo muito simples, que é o caso dos entregadores de iFood, de Rappi. Então, por meio da tecnologia, a gente prometeu que a gente teria, a gente estaria liberto das amarras da burocracia e assim por diante. Só que na prática, o que a gente fez? A gente aumentou o grau de exploração. Por meio da tecnologia, a gente pôde, a gente conseguiu criar um mundo em que a gente tem que lutar contra fake news. Então, veja, eu trouxe dois aspectos aqui. A exploração do trabalho e as fake news, que são dois aspectos que só foram possíveis por conta dessa euforia que a gente viveu em relação à tecnologia, né? Um terceiro aspecto que ela aponta aqui é a questão ambiental, né? Então, hoje a questão ambiental se transformou num assunto que a gente provou que a tecnologia não consegue resolver, não conseguiu resolver, né? E muito pelo contrário, ela agravou a questão ambiental. Então, ela mostra como esse momento em que a gente vive é um momento de desconfiança em relação às tecnologias. Assim como a passagem do 19 para o 20 foi uma passagem de desconfiança em relação à razão humana, hoje nós passamos a desconfiar muito mais do que confiar na tecnologia, né? Eu achei essa análise muito interessante. E eu queria trazer aqui uma outra perspectiva dessa análise, que é dada pelo Yuval Harari. E a última coisa que eu comento. O Yuval Harari, ele fala no livro 21 lições para o século XXI, o seguinte. Ele fala que eles... Ih, Leandro caiu. O Leandro caiu. Não sei se o celular dele desligou ou se a internet dele caiu. E agora, gente? Vamos ver se ele vai voltar? Ou se ele fala aqui comigo no WhatsApp. Hoje a live está vivendo momentos de dificuldade. Deixa eu falar aqui com ele, gente. Lá se foi o Leandro. Voltou. Tá voltando, gente. Voltei, cacete. Hoje tá difícil, hein, mano? Olha, é porque eu tô falando mal do quê? De tecnologia. Da tecnologia! Olha aí, ó. Pois é. Só terminar, então, o raciocínio, gente, desculpa. O Yuval Harari, ele cria uma linha de raciocínio muito interessante quando ele fala sobre a questão do emprego ligado à tecnologia. Então, ele fala o seguinte: por muito tempo, a gente ouve essa história de que a tecnologia vai roubar o emprego das pessoas, vai criar um grupo de pessoas redundante e tal, né? Desde a época da Revolução Industrial,
esse é um discurso que a gente conhece, né? De que as máquinas vão ocupar o lugar dos seres humanos e vai tornar um monte de ser humano redundante, inútil, né? E ele fala o seguinte: de fato, isso se provou incorreto por muito tempo. Desde a Revolução Industrial, a gente não verificou isso. A gente não verificou uma substituição real de homens nos seus postos de trabalho, né? A Revolução Industrial e cada vez mais a presença de máquinas nas fábricas entrou no lugar de seres humanos, porque são mais produtivas, né? Porque fazem mais trabalho em menor tempo e assim por diante, mas a gente não teve a criação de uma classe de seres humanos que fosse completamente inútil do ponto de vista social. Qual que é a análise que ele faz que eu acho muito interessante? Ele fala o seguinte: o ser humano tem duas grandes capacidades, que é a capacidade física e a capacidade cognitiva, certo? Nós temos essas duas capacidades. A capacidade física de carregar peso, enfim, e a capacidade cognitiva. Acontece que, durante a Revolução Industrial, até hoje, até o início do século XX, todas as máquinas conseguiram substituir uma das nossas capacidades, que era a capacidade física, né? Então, é óbvio que é muito mais fácil eu colocar um guindaste para subir um bloco para a construção de um prédio do que colocar 20 trabalhadores, 40 trabalhadores. Então, de fato, as máquinas até agora substituíram uma das nossas capacidades, que é a capacidade física. Mas hoje, nós entramos numa nova era de máquinas que tem a possibilidade de substituir a nossa única outra capacidade, que é a capacidade cognitiva. Então, ele cria a ideia de que, de fato, a ameaça de que a gente tenha máquinas que substituam os seres humanos nos seus postos de trabalho e que, com isso, a gente crie toda uma classe de seres humanos que seja completamente inútil, hoje é uma ameaça real. Porque hoje a gente tem máquinas que com o avanço da neurociência, a gente tem máquinas e a inteligência artificial que consegue reconhecer padrões que nós, como seres humanos, não conseguimos reconhecer. Então, a ideia de você ter carros que se movem sozinhos, a ideia de você ter computadores que conseguem medir, por exemplo, o risco de dar um empréstimo para alguém, né? Então, olha que curioso isso. Hoje, a possibilidade de a gente ter um grupo de seres humanos que seja completamente redundante, que na fala geral a gente diria que está só fazendo peso na Terra, hoje isso se torna uma questão de fato perigosa, porque nós só temos essas duas capacidades. A capacidade física, que já foi substituída há 2 séculos por máquinas, e nos sobrou a capacidade cognitiva. Então, esse é mais um motivo para que a gente tenha grande desconfiança em relação à tecnologia. Essa é uma mudança de paradigma, nos termos da Lilia Schwartz, que inicia o século XXI. Né? Eu acho essa análise dele bastante perigosa e bastante clara, e isso faz com que determinados países, especialmente na Europa, já comecem a aventar a possibilidade de uma renda mínima, que é aquele projeto antigo do Eduardo Suplicy, né? Que ele só fala disso, né? A ideia de você estabelecer uma renda mínima para todos os cidadãos, porque é bem possível que a gente tenha, daqui 30 anos, toda uma classe de seres humanos que não tenha utilidade alguma do ponto de vista social. Isso é o que eu tinha que falar hoje. Só um detalhezinho, eu até destaquei uma frase
aqui da Lilia Schwartz, em que ela diz assim: já havia muitos sinais de desgaste da utopia tecnológica do século que agora termina, né? E quais são esses sinais de desgaste? O próprio desemprego, as próprias questões ambientais, as fake news, o advento de governos totalitários no mundo, né? A própria ideia das moedas criptografadas, as criptomoedas, que foram muito utilizadas, né, para mover dinheiro de corrupção, dinheiro ilegal, do tráfico e assim por diante, e que hoje a gente vê com grande desconfiança. Então ela diz que esse vai ser o novo paradigma do século XXI. Pois é, o Rafael falou uma coisa aqui que é um desânimo, né? Esse livro do Yuval Harari é um livro... Tem um outro ponto, eu posso comentar isso na próxima aula, na próxima live, a força do hábito. O hábito. Eu posso comentar isso na próxima live, que ele fala do ponto de vista político, o que a gente pode esperar do século XXI, que é também uma coisa péssima, né? A gente vive um momento de um grande vazio, na verdade. E é isso, né? É isso que eu tinha para falar. Caramba, cara. É um pouco chato, né? Muito, pouco chato, muito interessante, cara. Bem difícil de contra-argumentar, né? Sim, sim. Comentando o que o Rafael falou aí, cara, a gente promete conteúdo, a gente não promete felicidade, né, cara? Se tem uma coisa, tem uma coisa que cada dia mais eu fico seguro, até falo isso nas minhas aulas mesmo, é que se você quer ser feliz, cara, o caminho número 1 é a ignorância. Eu também acho. Porque às vezes dá vontade de se alienar mesmo. Seria melhor. Por isso que a gente não pode entrar demais nessa pira também. Senão a gente fica maluco. A gente tem que ter aqueles momentos de relaxamento, de desligamento e tal. Quem fica 24 horas por dia ligado em política nacional e, enfim, só levando as coisas a sério, não tem como ter estabilidade para transformá-las, né? Daí a importância fundamental revolucionária do meme, para ver se a gente, né, consegue ter um pouco de alegria. Que é uma linguagem revolucionária, né? Uma linguagem revolucionária, né? Para memes de extrema qualidade, siga Leandro Megna e os seus stories, que muitas vezes eu sou obrigado a reproduzir, porque são... Eu não sei de onde é a fonte, mas é uma coisa fantástica. Cara, pra gente fechar, eu quero comentar algumas questões. Quando você foi falando, eu anotei algumas questões. Primeiro, só para retomar um lance do que eu tinha falado no começo, porque é curtinho, juntamente, quando eu estava falando lá da questão dessa reviravolta na opinião sobre o Bolsonaro, na opinião pública sobre o Bolsonaro e etc. Leonel veio dar um oi. Oi, gente. Oi, gente. Eu esqueci de comentar, aí você falou um negócio que me lembrou, aí eu até procurei aqui, que foi um comentário, eu nunca achei que eu ia mencionar esse cara em algum momento da minha vida, mas chegou o dia, do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo... Passada, você lembra, né? Então, agora é minha vez. O Reinaldo Azevedo, ele fez uma análise a respeito dessa questão dessa reviravolta na opinião pública sobre o Bolsonaro, que foi para além do que eu disse, né? Que é a questão mais simples dos R$600. E eu achei interessante, não concordei com tudo, mas com certeza um ponto, cara, chamou atenção. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas da mesma maneira que ele também não tem nada a ver com R$600. Como você disse, se dependesse dele eram R$200. Mas a maneira como nós lidamos com a pandemia, querendo ou não, fortaleceu o discurso bolsonarista de todas as formas que você encarar. Primeiro, como
a pandemia está tendo essa duração extremamente longa, para muita gente, e isso é o que a gente está vendo nas redes sociais, cada vez mais a gente vê as pessoas comentando, para muita gente, a sensação psicológica que nós estamos tendo é que a quarentena não resolveu de nada. Nós não conseguimos derrotar o coronavírus fazendo quarentena. E muita gente está voltando a sair pensando, cara, para que eu vou fazer quarentena se o meu pai, que é grupo de risco, não faz? Se a minha mãe, que é grupo de risco, não faz, e eu que sou jovem, que se eu pegar não vai acontecer nada, muito provavelmente, etc. Fico aqui me protegendo, me blindando, e eu olho para a rua, tá cheio de velho, a galera finge, e eu tô aqui à toa. É claro que isso não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Muito pelo contrário, nós só conseguimos não ter um colapso hospitalar pela quarentena que nós fizemos. Mas como ela foi meia bomba, como ela foi meia boca, ela não está conseguindo evitar o resultado que tem. Só que não dá pra gente conseguir convencer todo mundo disso. A cada dia que passa, a longa duração da quarentena gera cada vez mais a impressão de que ela não servia para nada. E quem dizia desde o começo que a quarentena não servia para nada? O Bolsonaro. Então é claro que pra gente esse tipo de discurso não vai colar, mas está colando para muita gente. E juntamente com a questão dos R$ 600, isso ajuda a explicar. Foi isso que o Reinaldo Azevedo falou. E cara, que nem você disse, difícil refutar, difícil contra-argumentar, faz sentido. E aí eu pensei, eu digo mais, não foi o Reinaldo Azevedo, sou eu pensando. Para além disso, essa ideia de que, apesar da quarentena ter evitado o colapso da rede hospitalar, mas não foi suficiente para conter essa grande quantidade de mortos, está fazendo com que a gente banalize a morte. Então a ideia das 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 pessoas morrendo por dia estão banalizadas. E a banalização da morte é lógica, é retórica bolsonarista. Sim. E mesmo que nós não sejamos conscientes disso, quando nós agimos enquanto sociedade de tal maneira, o bolsonarismo está vencendo. Isso se repercute em números. Né? Então esse era um ponto daquilo que eu tinha comentado no começo da live. Fala aí. A gente faz um ping-pong. Que você falou? Claro. Uma coisa que você falou. Um outro dado dessa pesquisa do Datafolha dizia o seguinte: qual a parcela de culpa que o governador do seu estado tem em relação à situação em que a gente vive? E a culpa dos governadores subiu, ao passo que a culpa do Bolsonaro caiu em relação a abril. Porque eu acho que isso é um reflexo muito claro disso que você falou, porque as medidas de isolamento, elas partiram dos governadores. E aí, quando você verifica que não funcionou, porque a gente chegou na situação que a gente chegou apesar da quarentena, e foda-se se a quarentena não existiu de verdade, então a culpa é do governador. Ele tomou a decisão errada. Né? Mas era isso. Pois é. E aí, me prendeu em casa, fechou meu negócio, fez eu perder meu emprego e não resolveu de nada. O governador não soube governar, o Bolsonaro é que estava certo no fim das contas. Né? E a gente vai ficar, né, confabulando para o resto da história, né, se esse cálculo foi um cálculo que o Bolsonaro pôde prever e realmente apostou nisso. O que é capaz, porque no começo já se falava sobre isso. Uma das primeiras que falou, que pontuou isso de uma maneira muito clara para mim, foi aquela ex-comentarista da CNN, a Gabriela, agora esqueci o sobrenome dela. Prioli. Ela tinha feito um comentário sobre isso já em março. E agora a gente, sobre a ideia do Bolsonaro estar semeando, colher esse resultado que ele está colhendo agora. Né? Então algumas pessoas já apontavam sobre isso em março. Só que eu acho que o resultado disso está sendo tão profundo que
Tá sendo mais profundo do que se esperava, né? Mas assim, por outro lado, esse apoio de R$ 600 não é para sempre. O governo não tem capacidade de manter e nem interesse em manter essa política para sempre. Qual vai ser o impacto da retirada deste benefício nos próximos meses para a opinião do Bolsonaro? Isso eu acho que é muito difícil qualquer um dar uma opinião, então eu não me arrisco. Bom, para entrar no seu comentário, né, para entrar na sua análise, algumas coisas que eu queria apenas pincelar. Você falou dessa questão da revolução feminista no século XXI que a Lília trabalha. Cara, eu tenho pensado muito a respeito disso, olhando na minha experiência como professor. Aí eu queria ver se você também enxerga dessa maneira. Esse discurso da Lília acontecendo para as gerações que estão vindo aí. Ih, vai cortar, vai cair. A gente vai e volta só para encerrar. Olha, voltou. Voltando, mano. Então, mas são 5 minutos aí só para concluir, beleza. Eu tenho visto já há algum tempo, tenho uma sensação muito forte, avaliando, olhando de longe, essa meninada que está aí no ensino médio agora, nos últimos anos, e pelo menos desde 2018 para cá, com toda essa questão das eleições e do fenômeno do Bolsonaro, tem sido muito claro para mim o quanto as meninas... Isso pode ser uma coisa, né, que sempre existiu, mas que mais do que nunca agora a gente tem verificado. Não falando mal dos meninos ou querendo dizer que os meninos em geral são desinteressados, mas nós temos visto uma compreensão muito maior por parte das alunas, das meninas, né, a respeito da necessidade de posicionamento político, né, da necessidade de se envolver nesses assuntos nos últimos anos para cá. E isso, cara, tem me soado assim muito claro, muito evidente. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o que a Lília coloca no texto dela, né, no livro dela, é verdadeiro. Que se tem alguma possibilidade de transformação progressista para os próximos tempos, ele é feminino. Ele pertence a essa agenda, pertence às mulheres. O protagonismo vai acabar sendo delas necessariamente. Isso por quê? Porque essas pessoas que nós estamos dando aula agora são quem vão herdar, né, as consequências desse processo político que nós estamos vivendo agora. E então, se eu fosse apostar, eu não teria a menor dúvida em assinar embaixo dessa visão que a Lília tá propondo. Ainda que eu também não veja como ser diferente o que o Harari colocou. É claro que vai haver, né, uma forte resistência de caráter patriarcal. Isso porque nós vivemos numa época de demonização do politicamente correto. O que nós estamos vendo agora como essa ideia do cara que se orgulha de ser contra o politicamente correto, alguém que fala e acontece mesmo, que não tem medo da polêmica, e pipipipopopó, e que na verdade a gente sabe que é o puro reacionarismo tacanho, chamado de coragem de falar, né? Mas na verdade é simplesmente um pavor absurdo, um temor incontrolável de perder os seus privilégios, né? E isso não é coragem nenhuma, muito pelo contrário, é pura covardia, né? É um medo profundo, né? Ainda que haja essa reação, eu não consigo discordar da análise, da proposta da Lília Schwartz que você trouxe.
Bem interessante. Sobre o lance da arte no século XX, em contraste com o século XXI, duas sugestões apenas, né? Uma para exemplificar aquilo que você estava dizendo, como o século XX vem com esse discurso do moderno, da velocidade, né, da agressividade da máquina, etc. Você tem a lógica da estética fascista, né? Da estética fascista italiana, né? Com o Marinetti. A ideia do futurismo italiano, que foi adotado como estética fascista, tinha muito a ver com isso. Uma rejeição àquele passado romântico e tal, e um apontamento para o futuro, que o nazismo rejeitou. O nazismo rejeitou. Fica a sugestão de documentário que assistia aquele filme Arquitetura da Destruição, né? Em que se fala sobre essa ideia da rejeição dos nazistas ao modernismo, mas a adoção do fascismo ao futurismo modernista, né? Com relação ao surrealismo, etc., não. Mas o futurismo especificamente tendo sido adotado como estética fascista, quando o nazismo rejeitava o modernismo, é também uma questão interessante para pincelar aquilo que você estava dizendo. E por último, quando você estava falando sobre essa questão da substituição do homem pela máquina e etc., fica só um complemento do ponto de vista jurídico. É muito interessante isso que você disse sobre o quanto a gente pode se preparar para que daqui a algum tempo realmente tenha que ser uma necessária preocupação de política pública que o Estado tenha que lidar com pessoas absolutamente incapazes de serem produtivas. É curioso pensar que talvez o conceito de geografia, população economicamente ativa, tenha que ser completamente ressignificado. Não é verdade? Essa situação de um descaso para com esse processo cada dia mais acelerado, nós já vemos desde o início da retórica, da essência do nosso texto constitucional, falando um pouquinho, puxando um pouquinho para a questão do direito. Existe uma questão em debate há muito tempo em direito constitucional, há 32 anos, desde que a Constituição de 88 saiu. Existe um debate a ser realizado, que ele vem sendo ignorado, rejeitado no Congresso, não se fala sobre isso, e o fato de não se falar sobre isso é a prova de que realmente caminhamos cada dia a passos mais largos para aquilo que você apontou, né, desse abandono completo da população que vai ser fragilizada, da população mais fragilizada que vai ser a vítima desse processo. É o seguinte, em direito constitucional, pessoal, nós temos uma coisa que se chama normas de eficácia limitada. O que é isso? É uma norma constitucional. Só que para essa norma ter eficácia, é necessário que uma outra lei seja feita, uma lei menor, uma lei infraconstitucional vai regular aquilo que a Constituição está determinando. Quando se fala sobre isso, vem logo dois exemplos à mente. Taxação de grandes fortunas é uma norma constitucional. Taxação de grandes fortunas é uma coisa que a Constituição determina que tem que ser feito. Mas ainda não foi feito por quê? Porque não foi criada uma lei que regulamenta isso. E uma outra, que essa é menos comentada e que tem tudo a ver com o que você está falando, é o seguinte: existe um artigo na Constituição que determina que uma norma posterior deverá ser feita com o intuito de regular a proteção trabalhista em face da automação. Essa preocupação é dos anos 80. Ela está no discurso constitucional de 87. E está presente na Constituição de 88. E vem sendo ignorada há 30 anos. Reforma agrária é uma outra questão de eficácia limitada. Está prevista na Constituição e estamos aguardando até hoje. Mas a que tem a ver com o que o Leandro falou é essa ideia. O fato de nós não termos uma norma regulamentadora dessa questão constitucional
de proteção trabalhista face à automação já é claramente a prova concreta de que temos um Estado que escolhe, que optou por promover a segregação dessas pessoas. Nós vimos todos os protestos que aconteceram, comentamos em uma live aqui a questão dos entregadores de aplicativo, e qual foi o grande resultado que nós estamos vendo da luta organizada dos entregadores de comida? A iFood vai lutar na justiça pela possibilidade de fazer entrega com drone. Então essa é a resposta do empresariado. Né? Essa é a resposta, Leonel passando, que nós temos visto. Isso não é novidade e não choca ninguém. Não choca ninguém que compreende. Não deveria chocar quem está avaliando, quem conhece, quem sabe que desde 1988 nós estamos esperando uma resposta constitucional que dê eficácia a algo que a nossa lei maior determina. Né? Ficamos esperando. E a gente sabe que, na verdade, boa parte do discurso que nós temos na nossa Constituição Cidadã foi criada apenas em virtude de um contexto de demonização da ditadura e necessidade de um discurso progressista. Mas foi regulada por aqueles caras que hoje se chamam Centrão. E o resultado não poderia ser outro, de forma nenhuma. Bom, para comentar os seus pontos, era isso, Lê. Esse caso do drone, isso é um ponto desta semana, inclusive, né? Que a ANAC aprovou a possibilidade do iFood fazer entrega. Ou seja, você está tornando toda uma classe de trabalhadores que está reivindicando melhores condições em uma classe redundante. Então, isso comprova. Só que eu acho, Marcos, que aí a gente toca num paradoxo que é muito interessante. E a Lília, ela fala isso, né? Com essa questão da tecnologia, a gente acreditou também que a gente ia transpor as barreiras do Estado, né? E, de fato, em muitos aspectos, a gente transpôs a barreira do Estado, né? Com as criptomoedas e assim por diante. Porém, as barreiras do Estado, elas nunca estiveram tão altas quanto estão agora, quando a gente fala em questão de refugiados, em questão de imigrantes e assim por diante. Então, a gente teve essas barreiras novamente subidas, novamente erguidas, né? Mas, ao mesmo tempo, erguidas de maneira seletiva. Não para o capital, mas para pessoas. Então, existe, sim, um discurso nacionalista que seleciona quem deve estar no meu país quando o assunto é refugiado, quando o assunto é imigrante. Quando o assunto é o grande capital, não existem barreiras. Então, por mais que houvesse uma regulamentação, como você disse, né, de uma lei que deveria ter sido regulamentada desde 88, a coisa é muito maior do que o Estado brasileiro, né? A gente está falando de uma empresa que nem é brasileira, né? Então, você veja, ela criou uma nova legislação. Não existia essa de trabalhador que se associava por meio de um aplicativo. A justiça trabalhista está tendo que lidar com coisas que não existiam, né? Porque, ao mesmo tempo, você não pode falar que o cara ele é escravo, porque ele está lá porque ele quis, mas, ao mesmo tempo, ele não é CLT. Então, qual que é o estatuto dele, né? É um estatuto que tem a ver justamente com essa nova maneira de exploração que a tecnologia proporcionou e que faz a gente olhar essa tecnologia com certa desconfiança. Assim como a gente olha para a tecnologia com desconfiança hoje no que diz respeito a fake news, no que diz respeito à questão ambiental. Então, e esse vai ser o paradigma do século XX, né? Toda aquela confiança que a gente depositava na tecnologia, a gente não tem mais. E só complementar essa coisa que você falou do ponto de vista feminino, né? Só o primeiro ponto que você comentou, eu não acho que há uma contradição entre o que a Lilia Schwartz diz e o que o Yuval Harari diz. Muito pelo contrário, é só um ponto que a Lilia não abordou. Quando o Yuval diz que vai haver uma grande resistência do patriarcado contra esse protagonismo feminista, ele está assumindo que vai ter uma tentativa de protagonismo das mulheres, né? Se não houvesse, e se isso não representasse uma ameaça, não haveria reação,
né? Então, como não teve por muito tempo, né? Já era uma situação naturalizada. Então, na verdade, eu acho que são duas ideias que se complementam, né? Vai, sim, ter um protagonismo feminista, só que ele não vai ser tranquilo. Haverá, e já está havendo, uma reação violenta de tentar pôr novamente a mulher naquele lugar em que ela tradicionalmente esteve, que é o lugar de submissão, né? Então, eu não acho que são duas ideias que se contrapõem, muito pelo contrário, elas se complementam. Mas é isso. Você ia falar alguma coisa? Pode dizer. Eu ia comentar uma última, aí eu juro que a última a gente encerra mesmo, porque hoje a nossa ideia de 1 hora foi para o espaço, né? Já passou de 1h30. Mas a gente precisa depois, um dia, fazer uma live para falar só sobre isso, sobre essa questão do conceito da startup, né? Eu estava ouvindo outro dia um podcast, olha que doido. Era o herdeiro da Fundação Estácio de Sá, falando sobre como a Estácio de Sá revolucionou a questão da educação, batendo de frente com a legislação. E o jeito dele falar, cara, explica totalmente qual é a grande pegada. Ele falava assim, ele ficava indo e voltando, né? Ele ficava indo e voltando para não parecer que ele estava admitindo que cometeu crimes. Mas ele falava, cara, a legislação, ela é retrógrada. Então nós precisamos atropelá-la. A gente precisa ignorar a legislação para mostrar que a legislação está ultrapassada e depois ela acompanha a gente, se adapta e se remodela de acordo com o que nós fazemos. E é exatamente o que está acontecendo. É o que aconteceu com a Uber, aconteceu com a iFood, e é o que está acontecendo também no campo das aulas online e etc. E ainda que em partes eu até reconheça que ele tem razão, né? Porque o direito é uma repercussão da sociedade, é claro, né? Nesse sentido, é claramente uma agenda corporativa, né? De que nós temos que deixar bem claro que o direito precisa servir aos nossos interesses e remodelar para os nossos interesses. Aí eu não sei bem se deveria ser a pegada, né? A Nath Arruda, que foi minha aluna de muito tempo já, muito querida, muito bem-vinda aí, Nath. Ela deu uma recomendação de música lá em cima, né? E pediu pra gente falar sobre necropolítica, também é uma coisa pra gente pensar aí pros próximos, vamos trabalhar isso sim. E eu vou fazer uma postagem no Instagram, pode deixar que eu tô pra fazer isso, tá, Aninha? Eu vou fazer essa semana, recomendando alguns podcasts, tá? Eu vou fazer um negócio bonitinho e dar continuidade na linha que eu fiz sobre filmes também. Beleza, gente? Então, muito bom ter vocês aí mais um dia. A gente também vai, né, organizar a maneira de disponibilizar todas as nossas lives. Essa foi a 12ª em formato de podcast. A gente está trabalhando isso. E vamos mostrando para vocês aí na sequência. Beleza? É nóis, gente. No mais, sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, etc. E até semana que vem. Lê, valeu por mais uma, mano. Falou, gente. Tamo Valeu, junto. Marcão. É nóis. Valeu, gente.